Atenção aposentados e pensionistas. O que está por trás da revisão da vida toda é muito mais grave do que parece. Há fatos documentados que levantam uma pergunta essencial. Ministros do STF voltaram atrás em entendimentos que já estavam consolidados? Mais do que isso, é possível utilizar um processo que sequer discutia diretamente a revisão da vida toda para alterar o rumo dessa tese? A resposta jurídica desde já é clara, não deveria ser possível. E é exatamente isso que vamos esclarecer neste vídeo, com base em documentos oficiais do próprio STF. Pouca gente sabe, mas o processo da revisão da vida toda chegou ao Supremo Tribunal Federal ainda em junho de 2020. Até aqui, nada de extraordinário. No entanto, para compreender a gravidade do que ocorreu, é fundamental entender como um caso chega ao STF. Um recurso extraordinário nasce lá na primeira instância, passa pelo Tribunal de Justiça, o TRF, pode chegar ao STJ e somente depois ao STF. Já uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, nasce diretamente no Supremo e só pode ser proposta por legitimados específicos, tema inclusive muito cobrado em concursos públicos. Quando um recurso chega ao STF, os ministros primeiro analisam duas questões fundamentais: se existe questão constitucional, se o tema possui repercussão geral, ou seja, se a decisão valerá para todo o Brasil, e aqui está um ponto-chave que quase ninguém comenta. Ao analisarmos o tema 1102, na primeira sessão virtual do STF, constatamos que o ministro Edson Fachin votou de forma expressa afirmando que não havia questão constitucional, mas sim um conflito de leis já resolvido pelo STJ. Segundo o entendimento de Fachin, a decisão do STJ, proferida em dezembro de 2019, já deveria estar sendo aplicada a todos os aposentados do país. Ou seja, na visão do atual presidente do STF, a revisão da vida toda já deveria estar sendo paga desde 2019. Apesar disso, o Supremo decidiu seguir com o julgamento, reconhecendo a repercussão geral. Até aí tudo certo. O problema surge quando observamos quem passou a conduzir o processo. Inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o caso nem deveria subir ao STF, exatamente porque o STJ já havia decidido a matéria. Posteriormente, após novo recurso do INSS, o processo foi redistribuído ao ministro Dias Toffoli, que admitiu o julgamento da revisão da vida toda pelo Supremo. E aqui surge um ponto gravíssimo. Se esse novo recurso não tivesse sido admitido, os aposentados já estariam recebendo os valores desde 2019. Outro aspecto que chama a atenção são os números apresentados pelo INSS e acolhidos em notas técnicas do governo. Inicialmente, o impacto financeiro estimado era de 3,6 bilhões de reais em 2020. Depois, o valor saltou para 26 bilhões entre o período de 2021 a 2029. Em seguida, surgiram estimativas ainda mais alarmantes, chegando a 480 bilhões de reais. A pergunta é inevitável: como um impacto bilionário cresce de forma tão desproporcional em tão pouco tempo? Mais grave ainda, essas contas consideram apenas o rombo para o INSS, mas ignoram completamente o verdadeiro prejuízo, o dinheiro que deixou de ser pago aos aposentados, apesar de ter sido regularmente recolhido em suas contribuições. Isso revela, no mínimo, dois absurdos claros: números inconsistentes e inflados, total desconsideração do prejuízo sofrido pelos segurados. E há ainda um terceiro ponto extremamente sensível. No plenário virtual, entre 25 de fevereiro e 8 de março de 2022, os 11 ministros já haviam votado. O resultado era favorável aos aposentados, por 6 votos a 5. Essa decisão consta até hoje no site oficial do STF. Entretanto, faltando cerca de 20 minutos para o encerramento do prazo, o ministro Nunes Marques, que havia ficado vencido, apresentou um pedido de destaque, reiniciando todo o julgamento no plenário físico. Um detalhe curioso: o pedido não traz horário registrado, algo que não ocorre em nenhuma outra manifestação processual. O julgamento só foi retomado 9 meses depois, em dezembro de 2022. Portanto, temos 3 fatos incontestáveis. A tese já poderia estar sendo paga desde dezembro de 2019, conforme entendimento do STJ e de ministros do STF.
Os números apresentados pelo INSS são contraditórios e crescentes, sem explicação lógica. Houve um julgamento concluído no plenário virtual, posteriormente interrompido por pedido de destaque após todos os votos já terem sido proferidos. Tanto o STJ quanto o STF já decidiram em diferentes momentos a favor dos aposentados. Não há como negar isso. O que estamos fazendo aqui é resgatar documentos oficiais, históricos e registros públicos que permanecem disponíveis justamente para evitar que essa história seja distorcida ou apagada. Esse vídeo e esse conteúdo existem para proteger os aposentados, dar transparência e manter viva a verdade dos fatos. Continuarei firme nessa luta, porque essa causa não é apenas jurídica, ela é humana. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seguimos juntos, atentos e informados. Até o próximo vídeo.